comecem os jogos, que comecem os jogos. Sejam muito bem-vindas, pessoal, muito bem-vindas ao meu canal. Aqui é para falar a verdade. Aqui a gente está sempre unindo a verdade, o dia a dia, a prática, para que você possa ser melhor, que você possa produzir mais. Então, sempre que você estiver aqui com a gente, a primeira coisa que eu quero que você faça é, não deixa de se inscrever. Se inscreve no nosso canal. Ele está livre, leve e solto para você mergulhar nos conteúdos e praticar. Crença, prática, repetição, resultado, é o que eu sempre falo. Vai lá, clica, se inscreve, tem o sininho, plim, dá uma mexidinha naquele sininho, porque muito conteúdo legal vai estar disponível para você e te avisando que tem conteúdo bom, tá? Sempre eu procuro dar aulas para vocês. Então, senta aqui, lá vem conteúdo, pega papel e caneta na mão, anota, se você gosta de anotar no celular, se você quiser avisar alguém, fala, Baratella começou a falar e é hora da gente aquecer as turbinas, porque as coisas não param, as coisas são malucas, a gente tem que gerenciar nosso tempo. Então falar de produtividade para mim é um tema que eu domino, é um tema que eu gosto, é um tema que eu acho que transforma resultados, deixa as pessoas mais felizes e é por isso que a gente está aqui agora, nessa live poderosa, para falar de produtividade em vendas. Você é uma pessoa produtiva? Você é? Você é? Você é? Ser produtivo é uma ciência também. Tá? Eu vou dar vários hacks, vários insights, várias sacadas para você ser muito mais produtivo no seu dia a dia e vender mais e vender melhor. A produtividade em vendas é também uma das principais dores. Lembra que eu falo que vendedor, vendedor? Produtividade em vendas eu considero, nos meus 4 pilares, uma das coisas mais importantes para você trabalhar. Se você minimiza a produtividade, você vende mais, você vende melhor. Mas antes da gente entrar nessa esfera, né, para falar bem a fundo o que é produtividade, eu queria que você refletisse. Produtividade. Será que produtividade é o que eu estou pensando que é? Fala um pouco mais sobre isso, Baratella. Conta pra mim. Então vamos lá. Uma pergunta inevitável. O que é a tal produtividade? Produtividade. Será que eu sou produtivo? Confessa aí, gente. Confessa. Você gostaria de gastar menos tempo, menos energia e menos dinheiro para vender mais e melhor? Cara, que bobo, vocês não têm nada, né? Claro que sim. Óbvio. Baratella, você fala umas coisas óbvias, mas que me faz refletir. Eu também. Já guarda isso que eu vou falar, ó. Conecta isso. Tempo, energia e dinheiro tem a ver com produtividade. Então, nós vamos levar isso para o mundo das vendas. E você já tem que começar a pensar. Se você é dono de empresa, se você é gestor, se você é representante, se você, né, é o gerente comercial, se é o diretor da empresa, ou se você é o próprio vendedor, todo mundo tem que saber administrar bem seu tempo, sua energia e seu dinheiro. Então, quem trabalha na área de vendas sabe que produtividade é o caminho para você fechar mais negócios e aumentar lucro. O vendedor nasceu para dar lucro para a empresa. Se ele dá lucro para a empresa, ele está dando lucro para o bolso dele. CNPJ feliz, CPF feliz. Tá? E eu acho que é importante que a produtividade está ligada a tal felicidade. Não tem outra alternativa. Ou você dá lucro, ou você está fora, né? Ou seja, então aproveita o máximo os recursos que você tem para se jogar em cima disso. Porque senão alguém vai te jogar no lixo. Ou você vai jogar muito dinheiro fora. Tá? Bom, o propósito número 1 da produtividade é você fazer mais, melhor, mais rápido que o seu concorrente e reduzindo custos, fazendo, né, com menos recursos. Você fala, putz, tem que fazer um milagre. Como é que eu vou conseguir fazer mais com menos, mais rápido que o meu concorrente, gastando menos? Cara, essa é a prerrogativa. E você tem que fazer isso usando elementos. Os elementos principais da produtividade são os processos que você tem, pessoas que você conduz, usar a tecnologia e, obviamente, o modelo. Qual é o teu modelo? Como é que você modela o teu processo comercial? E disso é que eu quero falar hoje. Então, processos, pessoas, tecnologias, modelo. Tudo isso melhor administração do tempo, energia e do dinheiro. Ah, legal. Então, a produtividade
Não basta assim o vendedor aproveitar o próprio tempo da melhor forma só. Ele também tem que ter as engrenagens do processo dele funcionando. Essas engrenagens têm que ter um encaixe perfeito. E quando às vezes eu não estou sendo produtivo, é porque eu não estou tendo esse encaixe perfeito, certo? Então e agora? Você ficou na dúvida? Será que minha operação de vendas está bem ajustada? Você falou um negócio agora que eu fiquei na dúvida. Será que está ajustado? Será que você está aproveitando todo o potencial dos seus vendedores? Ou você está deixando escapar? Então, assim, não vou perder tempo. Vamos começar a pensar juntos como é que a gente pode criar essa engrenagem, né? De um tema tão importante, olha, é um tema, gente, que impacta, assim, de cada 10 vendedores que eu converso, de cada 10 gestores, 9 reclamam de produtividade. É um negócio, assim, absurdo. E não é um tema que eu quero só tratar hoje, não. Eu quero falar de produtividade mais vezes. Às vezes a gente se aprofundando num tema mais específico, porque é muito amplo falar de produtividade, né? Então, assim, tem uma outra coisa que quando a gente está falando de produtividade, tem uma confusão grande. Vendedor, gestor pensa que produtividade em vendas é vender mais, é fazer mais vendas. Não é só vendedor que pensa isso não, tá? Eu conheço gestores, cara, de cada 3 gestores, 2 acham que se dobrar o tamanho da equipe, vai dobrar vendas. Nossa, eu já cansei de fazer mentoria, consultoria, treinamento e montar processo onde eu aumento 30, 40, 50, 60% das vendas, às vezes tirando o vendedor. Sério, tirando o vendedor. E não tem uma lógica, isso não é verdade. Colocar mais gente não aumenta vendas. Isso não existe uma regra de ouro para isso. Isso é um grande engano. Você tem que analisar muita coisa para poder pensar nisso, né? Então, assim, é importante, gente, a gente lembrar que nem sempre vender mais representa acréscimo de receita. Então, isso é importante, anota isso lá. A produtividade em vendas, eu já falei, é vender mais, às vezes com o mesmo trabalho e o mesmo custo. Então, às vezes até reduzindo o custo, como eu acabei de falar, tá? Porque assim você otimiza, né? Você otimiza o que você já faz com que você trabalhe melhor com o que você já tem, né? Para aumentar efetivamente aí seus ganhos. Então, para isso, gente, é preciso a gente encontrar um ponto ótimo, eu chamo de ponto ótimo entre o esforço, guarda o que eu vou falar, o esforço, o investimento e o resultado. Então, assim, o esforço que eu faço para as coisas versus o investimento que eu coloco nas coisas dá o resultado que eu espero? Essa matriz, essa conexão precisa estar bem junta uma da outra. Tá? Então, é fácil fazer essa conta? Não é fácil. Essa conta não é fácil, eu sei que você deve estar pensando, cara, mas tá bom, mas e aí? Tem muito elemento, tem muita coisa na balança, né, que pesa. Então, vamos pensar com carinho em algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que pensar para que essa engrenagem funcione é a eficiência do teu processo. Então, a tua jornada de compra, ela está bem desenhada? Né? Eu tenho até um canvas de jornada do vendedor que mostra exatamente tudo que o vendedor precisa fazer na jornada dele, nos processos dele, nas passagens de bastão que ele tem que ter de etapa por etapa, né? E replicar isso. Você consegue pegar essa jornada, além dela estar perfeita, você consegue passar para qualquer tipo de vendedor? Você consegue replicar? Olha que importante, né? Talvez essa visão você não tinha. E o que mais que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o custo. Eu tô trabalhando com produtividade, eu estou trabalhando com uma conta de investimento versus tudo que eu estou fazendo de processo. Eu tenho que saber se o custo para adquirir um cliente está valendo a pena. Você já fez essa conta? Tudo que você investe de marketing, você tem que somar. Você tem que somar, não só em marketing, em vendas também, custo de operação. Você tem que somar, pegar cada venda que você faz, dividir tudo isso e jogar em cada uma das vendas para saber quanto está custando adquirir um cliente. No marketing digital a gente chama de custo por clique. O cara clica, entra e você fala assim, puta, esse cara que clicou é uma coisa, agora vai ter o custo da venda. Quanto custou depois que ele entrou na minha pré-venda e agora eu vou efetivar a venda. Então, assim, é super importante você cuidar, como eu acabei de falar, do processo, da eficiência do processo e do custo de aquisição. Ticket médio. Repete comigo, ticket médio é vida. Ticket médio é vida.
Ticket médio, o valor que você gasta para conquistar o cliente é o CAC. E o esforço para cada uma das vendas, a média de cada venda que você faz versus a quantidade de vendas é o ticket médio. E é matemático, né? Custo de aquisição e ticket médio é matemático. E são coisas importantes para você analisar. Tudo isso para a engrenagem da produtividade funcionar. Eu falo que é uma ciência, não é simplesmente sair correndo e fazer. Colocar vendedor e sair correndo. Não. Você tem que olhar o processo. Você tem que deixar ele menos burocrático. Você tem que deixar ele mais organizado. Time, equipe de vendas. Ela está qualificada? Ela está bem treinada? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: Maratella, eu não vou treinar meus vendedores. Não. Porque depois eles vão embora. Eles vão para o concorrente. A pergunta que eu faço para ele é: e se você não treinar? Se você não treinar, é melhor treinar para ele ir para o concorrente ou não treinar para ele ir embora? Porque o cara não vai para o concorrente se ele estiver bem. As pessoas não entendem isso. Ele vai para o concorrente se você trata ele mal, se você paga ele mal, se as variáveis são ruins, a grana variável é ruim, se o ambiente é horroroso, se o que ele vende não dá prazer, se você não investe numa estrutura, é por isso que ele vai. E aí você fala, ele vai porque pagaram R$1.000 a mais. Não é. Ele vai por um conjunto de coisas. Não acredite que é só pelo dinheiro. Pode ter certeza que você tem que reanalisar, ter um pouco de humildade e menos arrogância corporativa, às vezes, pra gente poder olhar pra nós mesmos e falar, puta, às vezes eu tô errado. Porque o cara fala, não para aqui. Claro. Será que você está organizando o processo direito? Você está treinando? Qual que é a média de vendas do seu time? Será que você tem aquele Pareto, a lei do Pareto, que 20% dos teus vendedores estão fazendo 80% das tuas vendas? Se isso estiver acontecendo, meu amigo, bem-vindo. Bem-vindo ao mundo da má gestão, de ficar na mão de poucos. E com certeza esses caras te dão trabalho. Então, assim, vamos refletir esse momento, né? Todos esses fatores que eu acabei de falar, eficiência de processo, custo de aquisição, ticket médio, olhar o teu time, ver o volume, né? Volume de atividade, uma coisa que eu não falei aqui, volume de atividade. Você está trabalhando bem o volume de atividades, de ligações, de prospecções, de propostas que eu faço. Tudo isso, gente, é garantia de aumento de produtividade se você analisar isso bem. Então, tenho absoluta certeza que se você fizer isso, um sonoro sim vai partir de dentro de você. Você vai falar, caramba, bicho. Por isso que eu sou improdutivo. Puta cambada de improdutivo. Minha empresa é improdutiva em vendas. Maratella, quanto soco na cara você me deu, golpe, sabe, jab. Eu quando eu tô na frente do cliente, eu gosto de dar uns jabs, cara. Você vai dando uns, sabe, soquinhos. Depois você dá um upper, pum, no queixo, cara. Você derruba o cara de tanta pancada que ele tomou. Porque vendedor ajuda, né? Vendedor ajuda o outro a pensar. E quando você faz esse movimento de ajudar o cara a ganhar dinheiro e bater um pouco nele para ele entender que ele tá errado, ele te respeita. E muitas vezes o seu processo pode estar travado. Eu falo travadaço. Sabe, né? Não vai servir de nada ficar pressionando o vendedor se você não tem ele buscando oportunidades no funil de vendas. Às vezes ele está fazendo um monte de reunião, mas está fazendo reunião improdutiva. Tá? Então é super importante a gente focar na operação bastante de perto. Né? Eu vejo os gestores muito longe das equipes. Mas o meu vendedor fica na Bahia, no Mato Grosso, em Porto Alegre, na China. A proximidade, gente, não é física. A proximidade é do processo. Você pode ligar para ele, você pode mandar um WhatsApp. Não existe mais separação entre as pessoas. Aliás, você não precisa nem ficar fisicamente mais perto de ninguém. Tá? Então, olhando tudo isso, eu quero falar um pouco mais do tripé, né, que eu falo que é processo, pessoas e tecnologia. Então, vamos recapitular. Dinheiro, energia, tempo. Isso faz com que eu fique mais produtivo se eu trabalhar bem. Em vendas, eu tenho que olhar isso melhorando os meus processos, a gestão da minha equipe, pessoas e a tecnologia que eu uso. A automação para vender. Porque hoje, gente, é fundamental. Eu tô aqui no canal do YouTube.
Eu estou automatizando o processo de aprendizado. Se não tivesse isso aqui, eu não ia ter tanta produtividade para falar com tanta gente ao mesmo tempo. Então, falando de processo bem definido, a palavra é fundamental. Um processo de vendas bem definido é fundamental. Não dá para você ser produtivo apenas na intuição. Eu vejo os caras, não, porque intuição, gente, não ajuda a vender. Ele te inspira, a intuição ajuda você a se mexer, mas não ajuda a vender. O que ajuda a vender é controle de processo, controle dos seus números, né? Se o vendedor não souber quais as etapas ele precisa cumprir para fechar uma venda, ele vai ficar perdido, ele vai passar o tempo pensando o que ele deve ou não fazer. Então, o primeiro passo é estruturar um processo de vendas claro. Eu falo isso toda vez. Eu sou repetitivo nisso. Então, um processo fácil de o cara entender, fácil de replicar. Se ele consegue ensinar para o outro, o processo está perfeito. Se não for simples, não funciona. Se não for simples, não funciona. O processo tem que estar simples. Tá? Então, a forma mais fácil de você fazer isso é mapear cada uma dessas etapas. Tá? E faz isso, sabe com quem? A dica: melhore os seus processos com o seu melhor vendedor. Pega o melhor vendedor, vê como é que ele faz. Vai lá. Como é que ele prospecta? Como é que o melhor cara prospecta? Quantas perguntas ele faz quando ele está na frente do cliente? Como é que ele se apresenta? Como é que ele apresenta o produto? Gente, olha aqui, tá fácil, tá na tua mão. Ele vai treinar o resto da sua equipe. Porque o cara é o campeão. Como é que ele faz isso na jornada de compra dele? Documenta isso. Cria um livro de regras do jogo. Tem gente que chama de playbook. Playbook de vendas. Cara, é a regra do jogo. Como é que tem que ser? Então ficou claro para você processo? O processo tem que estar bem alinhado. E dentro do processo tem um negócio que chama-se... Eu gosto muito de esporte, para quem sabe eu gosto muito de esporte, eu gosto de andar de bicicleta. Tem a cadência, o ritmo das pedaladas. A catraca. Sabe um trem andando no ritmo? É a cadência. E dentro do processo tem um negócio que chama cadência de conquistar novos clientes. Cadência de prospecção. Isso mesmo. Puta, eu queria, Baratella, ter um ritmo de prospecção, uma máquina de prospecção permanente. Nossa, eu tenho até um treinamento que chama Plano de Prospecção Permanente. Um dia eu quero colocar tudo isso num lugar só para oferecer isso para vocês. Um dia eu quero fazer um negócio para embalar isso e falar, putz, vamos para cima, né? Como é que é essa cadência? Fala para mim. A cadência da prospecção é o seguinte. O sucesso de uma prospecção está ligado totalmente ao número de tentativas de contato. Para pensar. Tentativa de contato. Né? Eu estou fazendo, agora recentemente eu estou fazendo um projeto que a gente fica fazendo ligações, cold calls, ligações frias para perfis quentes. Ou seja, o cara não entrou em contato comigo para eu falar com ele, mas eu sei que ele precisa do que eu tenho. E a gente está fazendo isso e nós estamos testando alguns scripts, né, de prospecção. E eu falo para a equipe, gente, vocês perceberam que o trabalho de vocês está ligado ao número de tentativas que vocês fazem? Então, precisa de muita tentativa para você chegar lá. Até você saber quantas tentativas que você tem, um sim para vários nãos que você toma. Já falei isso muitas vezes quando eu falo de funil de vendas, né? Então agora imagine se o vendedor ou um pré-vendedor, ele não tiver um sistema que vai mostrar para ele quais ou quantas oportunidades ele já abordou. Por exemplo, como ele fez? Se foi por e-mail, ligação, rede social, WhatsApp, sinal de fumaça, sei lá. Quanto tempo, olha só, quanto tempo ele perde decidindo qual atividade ele vai fazer? Cara, vou até repetir que eu até gaguejei aqui. Quanto tempo teu vendedor perde hoje decidindo qual atividade ele vai fazer? É que você não sabe. Acho que você não tá lá na vida dele, você precisa estar lá para ver. O cara, às vezes ele fala assim, mas será que eu tenho que fazer mesmo isso? Não, eu acho que eu vou decidir mandar e-mail. Não, acho que agora acabei de mandar e-mail, eu vou ligar. Ele não tem atividade concentrada. Você não acompanha, você cobra. Aí você fica cobrando resultado. E ele tá louco para ser ajudado nas atividades que ele faz. Quantas vezes ele repete um contato? Cara, eu aposto com vocês. O cara liga pro cara, batata, e não deu certo. Ele liga de novo para aquele cara? Se ele ligar de novo, ele vai ligar uma. Se o cara é muito bom, ele vai ligar
3 vezes para aquele cara. E eu posso dizer para vocês que em estudos que a gente tem, às vezes você precisa da 8ª ou da 13ª vez para falar com ele. Então assim, por que eu falo? O processo versus cadência. É o ritmo da prospecção que vai determinar se ele vai estar mais organizado no dia a dia dele. Legal, né? Tem uma outra coisa bacana, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas que faz a diferença, gente, no processo. Eu gosto muito de trabalhar isso nos meus clientes, nas pessoas que eu tenho contato, que chamam-se gatilhos de passagem. O que são gatilhos de passagem? Você já tem um processo bem estruturado, tá bem? Ótimo, beleza. Mas como é que o vendedor vai saber a hora certa dele avançar numa etapa ou outra? Você tem que ter gatilhos. É como se você tivesse... você ligou para uma pessoa e a pessoa falou assim, não, pode mandar a proposta para mim. Aquilo foi o gatilho. Se você não consegue do cliente falar, me mande a proposta, você não passa para outra fase. Você tem que criar gatilhos. Gatilhos é como se fosse assim, ó, um start, um piscar, e ele passa para outra fase. Então o gatilho de passagem são condições que as oportunidades que você tem precisam confirmar para que elas possam prosseguir no processo. Gente, gatilho é muito legal. Porque se passou para outra fase, eu já sei o que aconteceu. Engatilhou, já passou, já fez. As pessoas confundem muito, colocam processo lá e não sabem o que significa estar lá. Eu já sei o que aconteceu. Eu já sei os documentos que passaram por nós. Eu já sei se já precisou assinar ou não um documento. Eu já sei o que é prioridade ou não para mim. Tem etapas que não é tão prioridade para nós. Tem etapas que caiu ali. Por exemplo, uma etapa de proposta. Quando cai em proposta, cara, quase que na hora que o cara passa no CRM lá, ele passa aquela etapa para proposta, tem que ter um alerta vermelho. E para cima. Então, tendo gatilhos de passagem bem definidos, eu posso garantir para vocês que 2 coisas vão acontecer. As oportunidades vão ter interesse real a seguir adiante naquela etapa. Isso aí é certeza. Segundo, o vendedor não vai estar desperdiçando tempo e energia em negociações, às vezes, que nem possibilidade de fechamento tem. Ou em marcar uma visita que não tinha que marcar. Cara, então é super importante tudo isso. Nossa, Baratella, como produtividade não é uma coisa que eu achava que era assim, ó. Não. Produtividade é muito mais do que você pensa. Não é você administrar tempo, não. O tempo, a energia e o dinheiro que você vai gastar com a sua equipe tem a ver com o processo organizado. Pessoas bem treinadas. Tecnologia bem utilizada. E como eu estou falando de processo, falei de cadência, né? Tô falando para você de gatilhos de passagem, eu não posso deixar de falar de funil de vendas. O teu funil de vendas não pode estar entupido. Ele tem que estar com fluxo, tem que estar no flow. O vendedor se apega muito às oportunidades. Parece que ele fala assim, nossa, eu coloquei no funil de vendas, ele está lá, eu não posso perder não. Outro dia eu estava com uma oportunidade, ela já estava há 4 meses no meu funil de vendas. E eu fiquei me questionando, por que eu tô com ela ou não? Sabe por que eu estava com ela? Ah, não, mas esse cara aqui é um baita cliente. Nossa, o relacionamento, ele fatura muito. Nossa, se eu fechar esse negócio, eu vou ganhar milhões. Mas para pensar, ele está atrapalhando o meu processo. Por que ele está atrapalhando o meu processo? Porque ele está atrapalhando o meu dia a dia. Eu não estou fazendo coisas importantes com alguns clientes porque aquele cara não vai fechar agora. Usa a estratégia OLX. Eu tenho a dica lá, eu falo assim, a estratégia OLX. Desapega, desapega, desapega. Você tem que ter uma hora, ter coragem de falar assim, vou perder essa oportunidade. Os CRMs hoje, né, os softwares, você perde a oportunidade, ele não te deixa perder o contato. Uma coisa não é perder o contato, uma coisa é perder a oportunidade. Ele pode perguntar para você, você não quer falar comigo outro dia? Eu falo sim. Quando? Mês que vem. Tá bom. Ele volta pro seu CRM. E você liga de novo pro cara. Então assim, estratégia OLX desapega, tá? Bom, falei do pilar processo, agora eu quero falar do pilar pessoas. Né? Pilar pessoas, pilar importante, equipe.
Garanto para você, gestor de vendas, diretor de vendas, dono de empresa, que é total responsabilidade sua as pessoas que você contrata e é total responsabilidade suas gerar produtividade do time. Deixar ele mais produtivo. Não, a responsabilidade é do vendedor. Não, é sua. Quem dita o ritmo é você. Quem é o maestro do time é você. Quem está com a batuta na mão é você. Então o gestor tem que se concentrar em oferecer as melhores condições de desenvolvimento do vendedor. Você tem que empoderar o cara todo dia, porque ele se frustra demais. Então a ideia nesse ponto da produtividade é você garantir bons recursos tecnológicos, boa estrutura de trabalho, apoio de marketing, alinhamento de processo, reconhecimento de atividades, acesso a treinamento. O vendedor tem que alcançar o melhor desempenho, porque é esse cara que vai trazer o ganha-pão na empresa. Então não basta contratar só o cara. Tem cara que contrata cara experiente, com fama, paga caro por ele, achando que ele vai resolver. E a estrutura que ele tinha na outra empresa, ele não tem aqui. Então não adianta nada. Chega no fim do mês lá, você vai ter ótimos resultados, às vezes não desse cara que você colocou. Então que dicas que eu posso dar para você? Então assim, faz uma boa reunião de alinhamento. O cara entrou na empresa, perde bastante tempo para ganhar muito depois. Né? Tem muita gente que chama de onboarding. Onboarding. Que, cara, nada mais é que bem-vindo a bordo. Vou te ensinar. É o primeiro treinamento dele. Serve para nivelar o conhecimento da empresa, do produto, do processo. E saiba, quando você treinar ele não entendeu nada do que você treinou. Como é que é? Gente, as pessoas não aprendem na primeira vez. Ela aprende fazendo, ela aprende anotando, ela aprende ensinando, ela aprende ouvindo, ela aprende desenhando. Então recapitule, eu vou provar para você que o cara top, ele vai entender 30% do que você falou. Cara, e disso eu entendo, cara, porque eu dou treinamento há muitos anos e eu sei a capacidade das pessoas de aprender. Então vai por mim, treinou, não treinou, treina de novo. Aliás, treinamento é todo dia. Uma outra coisa que você tem que fazer é treinamentos pontuais, mensais, bimestrais, e não cai na armadilha de ficar contratando treinamento de fornecedor. Treinamento de fornecedor é para fazer campanha de venda. Treinamento de fornecedor é para fazer campanha de venda. Eu vou provar como. Cara, é batata. O cara vai lá, o fornecedor vai treinar sobre o produto dele. E ele fala assim, vai ganhar uma moto, quem vender mais esse mês. Puta que pariu. O que acontece? Que mais vende aquele produto. E o cara, quem ganha moto? Quem? O cara tá mais preparado. Sempre. E é sempre ele que ganha. Desmotiva todo mundo. Aí você fala, pô, mas vendeu bastante. Aquele produto. É ou não é? Fala, puta, Baratella. Como é que você sabe? Porque eu tô no game, velho. Eu tô no jogo. Eu sou vendedor. Eu vivo a vida de vocês. Eu sei as frustrações que vocês passam. Então, assim, treinamento com periodicidade. Contrata as pessoas para treinar. Muda os treinadores. Traga conceitos novos. Põe os caras no online. Põe o cara no EAD, ensino à distância. Cria mecanismos. Faz os caras treinarem os próprios vendedores. Tem muito mecanismo. Um dia eu quero falar só de treinamento de vendas com vocês. Coaching de vendas. Aliás, muita gente não gosta dessa palavra coaching, né? Eu gosto. Eu acho que coaching é 1 a 1. É o gerente com o vendedor. Gerente com o vendedor. Como eu percebo a falha? Muitos gestores não sentam lado a lado com a sua equipe. Quando sentam é para dar porrada. É para cobrar. Vai descobrir a dificuldade do cara. Vai trabalhar os soft skills, os hard skills do cara. É como ele pode melhorar as habilidades dele. Descobre se ele é um cara sem atitude ou não. Pô, atitude é 60% do aumento de produtividade da equipe de vendas. E você só vai dar porrada? Cara, saiba, você é um gestor, você é um pai. Pai puxa a orelha, pai abraça, pai fica pertinho, pai viaja quando volta. Quer saber do filho, ouve, né? Para manter o quê? A motivação, o motivo do cara fazer aquilo. A motivação do cara vai gerar qualidade de venda, gente. Então, saiba que depois do processo, depois de olhar as pessoas, você olha a tecnologia. Tem gente que faz o contrário. Pega a tecnologia e põe na empresa. O vendedor não gosta, não sabe.
As pessoas falam mal das coisas quando elas não sabem. Meu filho não gostava de brócolis porque ele nunca comeu. Agora ele ama brócolis. O ser humano é assim. Eu vou dar umas dicas, eu quero falar um dia só de hacks de produtividade, então hoje eu vou dar uma pincelada, tá? Algumas tecnologias que eu gosto. CRM. Eu quero falar um dia só de CRM, de Customer Relationship Management, que é o software de gestão de indicadores, de gestão de carteira. Se você não tem um CRM, você tá morrendo. Então ponto. Ponto. Tem que ter um CRM? Tem. Ah, os caras não gostam. É porque você tem o CRM errado, porque você ensina errado, e eu vou um dia contar muito sobre isso. Então tem o CRM. Automação de e-mail. Coloca automação de e-mail. Tem uma pancada de empresa que faz isso. Autoresponder, chatbot, chats no seu site para falar. Gente, aumenta a produtividade porque o cara não precisa. Às vezes ficar falando com a pessoa que entra no site. Um robozinho ajuda para jogar depois a pessoa certa. Você economiza dinheiro. Você economiza tempo. Você economiza energia. LinkedIn. Puta de uma ferramenta para você prospectar. Compre o LinkedIn Premium. Tem o Sales Navigator, usa a ferramenta que traz retorno. Tem 46 milhões de brasileiros lá. Por que você não tem? Por que você não usa? Canal de Telegram, 2.000 pessoas podem estar lá. Você joga conteúdo, de repente pincela um cara ali. Melhora a tua produtividade. Ah, mas tem que gravar vídeo, áudio, escrever. Isso é profissão do vendedor. Gerar conteúdo. Quer ver? Tem um que eu uso bastante que é Evernote, por exemplo. Eu vou um dia só falar dessas coisas pra vocês. Evernote é só bloco de notas, eu coloco links, eu coloco vídeos lá. Um elefantinho, ó. Cara, top. Tem um que a gente usa aqui no escritório que é o Asana. Asana pra quê? Pra gestão de projetos, de processos. Você sabe todos os seus processos, você não esquece nenhuma atividade. Eu tenho um que eu uso também que é o CS Scanner, que é pra escanear. Pra você escanear documento. Puta, pega o meu contrato, escaneio. Outro dia eu aprendi uma manha, você vai debaixo da mesa assim que não tem sombra. Olha que legal. Não pega a sombra, eu tiro foto, escaneio, já mando, o cara já manda de volta. Custa nada, zero. Videoconferência, reunião, uso Zoom, EasyTalks, Whereby, sei lá, cara, Teams da Microsoft, tem lá Hangout do Google. Puta, o que não falta, meu? Tem tudo que você quiser, cara. Google Drive para gerenciar os seus documentos onde você estiver. O que você não pode é não ter. O que você não pode é falar, eu não entendo nada disso. Você está perdendo oportunidade de ser mais produtivo. Então eu espero que esse papo que a gente esteja tendo aqui aumente a sua produtividade. E que você tenha, às vezes eu brinco, né? Vergonha na cara. Tem gente que pergunta para mim assim, Natala, como é que é a tua rotina? Ou como é que é a rotina sua para vender mais? Já que nós estamos falando de produtividade. Eu vou dar algumas dicas de coisas que eu faço, tá? E coisas que eu indico para meus clientes. Primeiro, anota essa aí. Desmembra suas metas de atividades por dia. Por dia útil. Desmembra as metas de atividade sua por dia útil. Coloca a quantidade de vezes e frequência do que você vai fazer. Só isso, se você seguir só isso, eu garanto já aumento de pelo menos 15 a 20% de produtividade no seu dia. Desmembra. Porque assim, se você tiver 30 visitas para fazer no mês, se você desmembrar por 24 dias úteis, vai ter mais ou menos 1,13, 1,15 visitas por dia. É muito ou pouco? Pô, cara, dá para fazer. Lembrando que visita pode ser por vias online agora. E aí você coloca isso num placar de sucesso, num CRM, num lugar que você possa medir todo dia. Ó, já dei 2 dicas. Terceiro, depois de você estar olhando esse placar de sucesso do que você desmembrou no dia a dia, você pode recalcular a tua rota. Vê se você consegue fazer tudo que você programou. Então vamos lá, recapitulando. Desmembra a meta por dia útil. Coloca frequência, coloca quantidade de vezes para fazer aquilo. Tipo 3 vezes por dia. 1 vez por semana. Desmembra aquilo. Coloca num placar de sucesso, num CRM, por exemplo, para você medir. E recalcula a rota, vê se você está conseguindo fazer. E todo dia à noite. Planeja 15 minutinhos na sua noite. 15 minutos. O que você vai fazer no outro dia. Lista mesmo as atividades
Tira coisas que você vai parar de fazer. Tira coisas que você vai parar de fazer também nessas atividades. E tenta deixar seu dia com blocos de 30 minutos. É isso que eu faço. Eu penso no meu dia em blocos de 30 minutos. Eu chego às vezes ao extremo de cronometrar quanto tempo eu demoro para fazer um e-mail. Quanto tempo eu demoro para fazer uma proposta? Uma proposta nova. Quanto tempo eu demoro para fazer uma proposta mais já padronizada? Por quê? Eu falo assim, vou dar 15 minutos. E às vezes eu chego a colocar no meu celular, eu coloco quanto tempo vai demorar e eu coloco lá um alarme. Às vezes eu chego a me perguntar assim, eu estou sendo produtivo ou eu estou somente trabalhando? Eu fico me perguntando. E essas coisinhas são importantes para você entender como que você pode ser mais produtivo. Espero que você tenha gostado dessas dicas, porque essas dicas são dicas práticas. Às vezes você não vai ver num livro. São dicas do dia a dia que você vai aprendendo, né? Agora, vai ser assim pra tua vida? É assim que vai funcionar? Às vezes não. Mas eu tenho certeza que eu acho que pelo menos umas 2, 3 delas você captou, né? Sabe onde você vai falhar? Eu já vou matar até onde você vai falhar. Você vai falhar no placar de sucesso. Você não vai jogar no seu placar de sucesso, você não vai alimentar e posso dizer pra você, não vai adiantar nada. Se você não sabe o que você tá medindo, você não vai gerenciar porcaria nenhuma e vai continuar cego e sendo improdutivo muitas vezes. Ah, mas eu sou produtivo todo dia? Você é produtivo todo dia? Certamente você não é. Então toma cuidado. Uma outra pergunta que o pessoal me faz é assim, Baratella, quais são os 6 passos de ouro, né? Que as pessoas gostam disso. Né? Não pode ser de prata, tem que ser de ouro. Quais são os 6 passos de ouro que eu devo ter para fazer uma reunião de vendas mais produtiva com a minha equipe? Cara, eu gosto de 6 passos, virão 6 P's de passos, né? O primeiro deles é você ser o dono da reunião. Eu chamo de P de patrocinador. Você tem que ser o patrocinador da reunião. Se você é o patrocinador da reunião, o interesse da reunião é teu. Então você vai liderar essa reunião do começo ao fim. Outra coisa, por que vai ter a reunião? É o P do propósito da reunião. Não arruma a reunião à toa. Ela tem que mesmo existir. E qual será o problema que nós queremos resolver? Já traz o problema para todo mundo. E já pede para todo mundo trazer solução. Para a reunião ser mais rápida. Quando chegar lá, não ficar discutindo o problema. Sabe o que eu vejo muito? O gestor pega lá a equipe, pega os vendedores e fica, sabe o quê? Falando do problema, cara. Problema do problema. Daqui a pouco a reunião tem 1 hora. Todo mundo falando do problema que a gente já sabe que tem e ninguém trouxe solução. Parece que ninguém tem a solução, não quer falar e fica enrolando para deixar o problema pior. Então assim, o pai conduz a reunião. O porquê, se a reunião existe, ela é muito foda, velho. A reunião tem que ser top, tem que acontecer mesmo. O problema já tem que estar evidente. Eu começo a reunião falando do problema. Pum! E eu chamo para a reunião, que é o P de participantes, só quem pode ajudar a resolver o problema. O que eu vejo? Pessoas que não tem nada a ver. Aí você chama, fala assim, não, mas ele precisa saber do que está acontecendo. Porque, né, vamos lá. Cara, você está tirando o cara da posição que ele estava trabalhando para colocar naquela reunião, para ele não participar, para ele não ajudar no problema e para ele ser mais improdutivo para a empresa. E mais, reuniões rápidas, período, P de período. 15 minutos é suficiente para falar do problema, reunir a galera e discutir solução. Porque vocês já estudaram a solução. Não tá faltando um P? Tá. Sai dali com plano de ação. P de plano de ação. Ação de 24 horas. Porque ação de 24 horas faz você criar inércia. Não fica postergando, procrastinando. Então, plano de ação, 24 horas. Para trazer metas, atividades. Cria algumas atividades, alguns caminhos e programa um resultado. 15, 30, 45, 90 dias. Aí vocês vão ter que definir. E o pai, o patrocinador, vai dizer quem serão os responsáveis para resolver aquilo. Patrocinador, dono da reunião, propósito, porquê da reunião, problema que a gente tem para resolver, participantes que precisam estar lá, período da reunião e plano de ação. Vamos partir agora por uma última pergunta.
eu quero deixar uma última pergunta, porque esse tema produtividade, gente, eu vou voltar tantas vezes a falar dele. Às vezes eu vou separar temas de coisas que eu falei aqui pra gente falar, especificamente. Então assim, eu vou compartilhar alguns hacks, né? Algumas dicas, alguns insights sobre gestão de produtividade. Então eu vou dar algumas experiências minhas, coisas que eu gosto, coisas que eu acredito. Eu não falo nada que eu não acredite. Então, o que eu vou colocar pra vocês, que é muito importante, é assim, ó. Tudo que eu falo pra vocês, eu acredito, e tudo que eu falo pra vocês eu pratico e testo. Só depois eu falo. É assim que eu funciono. Então, uma coisa que eu pratico, testei, faço é: tenha o hábito de realizar blocos de atividades concentradas. Eu já falei que eu separo a minha vida em blocos de 30 minutos, às vezes até cronômetro. Mas eu concentro 30 minutos para fazer propostas, 30 minutos para fazer e-mails. Ah, e se não deu tempo? Eu dou mais 30 minutos. Só que eu falo assim, é importante? É muito importante. Vai me levar para onde eu vou ter que ir? Vai, então eu faço. Pô, dou aquela selecionada. Esse é um hack legal. O outro hack: seja viciado pela acabativa e sem usar atalhos. Seja viciado por acabativas sem atalhos. O que significa? Você é daquelas pessoas que começa, tem muita iniciativa, mas pouca acabativa? Bem-vindo ao mundo dos improdutivos. Ah, mas eu sou o rei de começar as coisas e não terminar. Cara, você é o rei de não fazer nada. Desculpa, mas você é o rei de não fazer nada. E muitas vezes acontece que a pessoa quer fazer a coisa fácil, quer que ela aconteça de forma rápida, e às vezes aquela atividade era muito importante, ela demora um pouco para fazer. Então, seja viciado por acabar as coisas. Isso também estimula você e te deixa mais motivado. Não é por mim. Isso funciona bastante. Um outro hack que eu quero passar para você, um outro insight é: faça as coisas de propósito. Imprecisão de dados e falta de objetividade tira o teu motivo para fazer o que você estava fazendo. Vou repetir. Se você não sabe para onde você vai, não tem objetividade, aquilo perde o motivo. Então faça as coisas de propósito. Tem que arrepiar o pelo do braço. Tem que ter brilho no olho. O coração tem que acelerar. Tem que ter tesão pelo negócio. Cara, vendedor sem tesão é um vendedor sem propósito. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, que funciona bastante, é colocar as atividades no papel um dia antes de eu executar. Ó, tem um estudo que fala que 3% das pessoas fazem isso só. Só 3% das pessoas colocam as suas atividades no papel. E essas pessoas, esses 3%, eu tô lá, elas fazem 10 vezes mais atividades que os outros no dia a dia. De tanto que ela escreve, de tanto que ela pensa naquela atividade, ela planeja até o horário que ela vai fazer, os intervalos que ela vai fazer, e ela faz mais. Olha que sacada boa. Então, coloque essas atividades no papel um dia antes de executar. Uma outra coisa legal que eu faço, cara, essa aqui é legal, tem uma frase até emblemática, né? Faça bem o que não é preciso ser feito. Faz bem o que não precisa ser feito. Na verdade, acontece muito isso comigo, não sei se acontece com você. A gente tá fazendo muito bem aquela atividade. Putz, cara, você tá lá, nossa, fala, caramba, eu fui um mestre, um ninja, um Jedi pra fazer aquela atividade. Aí você fala assim, mas cara, precisava ter feito? Não. Vai me levar pra onde eu vou? Não. Então, cara, pensa bem. Às vezes você começa, as pessoas pedem pra fazer, né? Você, gestor, cuidado. Tudo que você pede pro vendedor fazer, você tem mais poder que ele. Se você joga ênfase, entusiasmo naquilo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai largar o que ele estava fazendo que era importante e vai fazer o outro que não era. Cuidado para não desfocar as pessoas. Uma outra linha de raciocínio minha é a seguinte: faça listas do que você vai parar de fazer. Faça listas do que você vai parar de fazer. A lista do que a gente vai fazer, a gente está acostumado a fazer. Mas você tem coragem de riscar e falar, não vou fazer? Mas como assim, eu não vou fazer? Não. Você pensa assim, eu posso delegar? Eu posso entregar para outra pessoa? Se você fala não, que tudo eu faço, significa que você é um centralizador e você vai morrer improdutivo. Não dá para fazer tudo. Aliás, eu não acredito em multitarefa. Eu acho que multitarefa deixa improdutivo, não deixa produtivo. Tem gente que fala que faça multitarefas, muitas coisas. Eu não acredito.
Eu falo, faz muito bem uma coisa, se concentra nela, porque não dá pra fazer todas. Aí tem aquela lenda que mulher só que consegue fazer tudo, não é, mulherada? Que mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Gente, vamos falar, isso é balela, isso não é verdade. É que a mulher tem aquela história da maternidade. Eu tenho uma mulher que é mãe de 2 filhos e ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que ela tá sempre cansada, sempre preocupada de ter esquecido alguma coisa. Porque não dá. Nós somos seres humanos que temos que ter atividades momentâneas. Claro, coisas em paralelo vão acontecer, mas sempre fazendo bem aquilo que você colocou para fazer. E coloque ritmo nas atividades. Então esse hack que eu vou te dar agora é: coloque ritmo nas atividades. Ritmo. Tocando o tambor. Andando de bicicleta, cadência. Ritmo. 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 Como é que eu coloco ritmo? Coloca quantas vezes você vai fazer, com que frequência. 1 vez por semana, 1 vez por dia. Reunião. 1 vez por semana, a cada 15 minutos. Controles diários. Fim do expediente às 11h30. Ah, isso é coisa de gente disciplinada, comprometida. Não, isso é coisa de gente que bate meta. É coisa de gente produtiva. Não é coisa de gente sistemática. É coisa de gente organizada. E vendas tem que ser organizado. Uma outra, mais uma. Lei de Pareto na sua vida. Coloque a lei de Pareto na sua vida. Vilfredo Pareto foi um economista italiano que em 1895 ele ganhou o prêmio Nobel por isso, tá? Ele tem uma visão de que, aliás, é um dos conceitos mais úteis da gestão de tempo até hoje. É o tal do 80-20, ou 20-80. Ele fala que 20% das nossas atividades representam os nossos resultados. A dica que eu dou, olha que dica óbvia. Já que o Pareto é o cara de 1895, ganhou o prêmio Nobel, até hoje a gente usa, pega uma lista das melhores coisas que você vai fazer, pega 10 coisas, prioriza 2. Fala assim, das 10, 2 eu não vou deixar de fazer. Elas são tão importantes, vão me levar para onde eu tenho que ir, que vão levar você mais rápido porque você tem que alcançar. Não é óbvio? Então vai lá, pega 10 coisas, sintetiza 2 que não pode falhar. Se falhou essas 2, vai cair teu resultado. Muito obrigado, Pareto, por você existir. Eu sigo o senhor na minha vida. Siga você também. E vou dar mais uma para fechar com chave de ouro. Trabalhe todo o tempo em que você estiver trabalhando. Que? Trabalhe todo o tempo que você estiver trabalhando. Você tá louco? Mas é óbvio. Não é. Eu vou dar um exemplo. Você fuma? Você é fumante? Ou você gosta de reuniões paralelas? Você gosta de tomar cafezinho toda hora? Vou pegar o exemplo de um fumante, tá? Se você é fumante, eu vou fazer uma conta pra você. Outro dia eu perguntei, eu não fumo, mas perguntei pra amigos fumantes, falei, cara, quanto tempo demora quando você fuma? Ah, sei lá, cara, tô numa pressa até pra fumar hoje. 5 minutos, vai. 5 minutinhos. Então, aí eu fiz uma conta. Cada vez que você para pra fumar, leva 5 minutos, certo? Se você parar pra fumar, o cara não fuma um cigarro. Cara, tem cara que fuma 5 por manhã. Se você fumar 2 cigarros de manhã e 2 à tarde, fiz uma conta média, eu tô falando de 20 minutos por dia a menos de trabalho. Se você trabalha 24 dias por semana, a conta que eu fiz é o seguinte: 480 minutos fumando durante 24 dias é igual a 8 horas. Ou seja, 1 dia útil a menos de trabalho para você bater meta. Cara, é assustador. É assustador. E pior, faz vezes 12, é quase metade de um mês. E quer piorar? Vai faltar tempo, o teu chefe vai te pressionar e você vai ter que fazer trabalho em casa e vai tirar o teu tempo da família para compensar a pressão do resultado. Catástrofe, né, velho? Pior, tá fazendo mal pra tua saúde. Então, é só pensar o que você tá fazendo ou o que você não tá fazendo para você ser mais produtivo. Tá? Para dar umas dicas finais, muita gente me pergunta, tem livros legais de produtividade e de gestão de tempo para indicar? Eu vou indicar 3. 3 que eu acredito que são bem bacanas. Um é do Christian Barbosa, cara, um cara que eu admiro bastante, que ele fala, o livro dele chama-se A Tríade do Tempo. Ele vai falar de coisas importantes, urgentes
e circunstanciais que você tem que fazer na tua vida. Então, é um livro que eu indico para você. O outro livro que eu posso indicar para vocês chama-se A Única Coisa, de Gary Keller. Esse livro mudou minha vida. Esse livro mudou minha vida porque ele fala de foco para poder trazer resultado extraordinário para tua vida. Tem várias dicas lá. E um outro que eu amo de paixão, super prático, chama Comece pelo Difícil, de Brian Tracy. Tá? Ele fala das 21 maneiras de você superar a procrastinação e se tornar altamente produtivo. Então, esses são os livros que eu quero indicar hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu achei essa live incrível. A energia que eu trouxe para ela foi surreal. Agradeço vocês por estar sempre acompanhando a gente. Compartilhe esse vídeo. Manda para várias pessoas. Eu tenho que muita gente vai querer ouvir isso. Né? Sempre não esquece, não deixa de curtir. Não deixa de deixar seus comentários. Manda coisa para mim, dizendo sobre o que mais você quer saber sobre venda, sobre gestão. Eu tô aqui para te ajudar, para transformar a tua vida, para transformar a vida das pessoas, da sua família, do seu trabalho, dos CNPJs que você cuida com tanto carinho, tá? Um beijo para você, que você bata suas metas sempre com os nossos conteúdos. Deixa seu like aqui, vamos curtir e bora bater metas, gente. Até o próximo encontro, até o próximo vídeo.